Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula hoje para o segundo ano sobre os espelhos esféricos. Então vamos lá. Para começar, o que são espelhos esféricos, né, gente? É diferente do espelho plano. O último slide que a gente aprendeu foi o espelho plano e hoje a gente vai falar do espelho esférico. A diferença entre eles é que a sua superfície ela não pode ser plana, não pode ser reta. Ela tem que ser estufada, ou estufada para dentro, ou estufada para fora. Por quê? Porque o espelho esférico, gente, ele vem de uma calota, tá? Ele vem de uma circunferência. Então, se a gente pegar aqui uma circunferência, a gente partir um pedaço dele no meio, e se a gente observar as faces refletoras, a gente vai ter o espelho esférico, tá? Aí a gente pode ter dois tipos de espelho esférico, o côncavo e o convexo, que vai depender do formato dele, aonde que está a sua superfície refletora, tá? Então, olha só para a gente poder ver. Esse aqui, onde a parte refletora é essa parte aqui externa aqui, ó. Então, esse é o espelho convexo. Tá vendo o raio de luz chegando, refletindo? Agora, nessa parte, se a parte refletora for a parte interna da calota, esse espelho é um espelho côncavo, tá? Então dá pra gente diferenciar. Se você fizer com a mão, tá? A parte de dentro da mão, a parte de dentro é como se fosse o espelho côncavo. E a parte de fora é como se fosse convexo. Se você pegar uma colher, fica claro isso. Então, ó, essa parte de dentro, côncavo, e a parte de fora, refletora, espelho convexo. Então, basicamente, o espelho convexo ele é estufado para fora e o espelho côncavo ele é achatado para dentro. Ok, gente? Então, essa é a diferença visível quando você vê um espelho côncavo e convexo. Você tem que saber diferenciar isso, tá? Diferente do espelho plano. O espelho plano ele é reto. Ele não pode ter nem estufado para dentro nem para fora, tá? Nós já estudamos o espelho plano. Bom, continuando então. Vamos falar agora dos elementos geométricos de um espelho esférico. Então vamos lá. Todo espelho esférico, independente se ele é côncavo ou convexo, gente, ele tem sempre esses elementos. O vértice, foco, centro de curvatura e o eixo principal, que é essa linha aqui na horizontal, ok? Qualquer espelho côncavo ou convexo tem esses eixos. Como que funcionam esses eixos? Para que eles servem? Esses eixos, gente, eles servem para quê? Para a gente poder observar o posicionamento da imagem que vai ser formada no espelho, tá? Se a gente pudesse fechar aqui, ó, se a gente pudesse fechar a calota aqui, a circunferência, esse centro de curvatura seria como se fosse o diâmetro da circunferência, tá vendo? Ó? E o foco seria como se fosse o raio, tá? Então, ou seja, eu posso falar que o centro de curvatura, que é essa distância toda aqui até o espelho, ó, porque esse aqui é o espelho. Essa distância toda, que é o centro de curvatura, eu posso falar que ela vale o dobro da distância focal, que é essa parte aqui, ó, tá? Então, o vértice é a parte do espelho que liga a parte refletora com o eixo principal, tá? E o foco é a metade da distância do centro de curvatura. Então, todo espelho, independente se é côncavo ou convexo, tá? Ele vai ter isso. Só que tem uma diferença. Coloquei até em negrito aqui, ó. No espelho convexo, esses elementos ficam na parte de dentro do espelho. Enquanto que no espelho côncavo, essa parte fica do lado de fora do espelho, tá? Então, na hora que a gente fizer o desenho do espelho, a gente vai ver essa parte de dentro ou de fora, vai ficar mais fácil para vocês verem, tá? Continuando. Ó, os focos dos espelhos. Então, vamos lá. O foco é o ponto onde os raios de luz paralelos convergem. O que é convergir, gente? Direcionar. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é um espelho côncavo. Porque os raios de luz estão vindo, tá? E eles estão... Você tá vendo que depois que refletiu no espelho côncavo, eles estão convergindo para um ponto só? Esse ponto é o foco. Então, todo espelho, apesar que seja côncavo ou convexo, não importa. Todo raio de luz que bate nele, ele vai sempre convergir para o foco do espelho, tá, gente? Todo raio de luz que bate, ele vai vir passando pelo foco ali. Então, ou seja, se você tiver, por exemplo, um papel, né? Um papel, se você quiser colocar aqui, é possível esse papel pegar fogo com os raios solares nesse ponto?
Sim. Por quê? Porque o espelho ele está localizando, ou seja, direcionando todos os raios de luz para esse ponto. E, consequentemente, o calor vai aumentar tanto ali que pode pegar fogo no papel. Mesma coisa de um cigarro. É possível acender um cigarro usando um espelho? É possível, desde que você coloque esse cigarro no foco do espelho. E o foco do espelho, né, gente, varia com o tamanho do espelho. Se o espelho for muito grande, tá, o foco aumenta, tá, a distância focal aumenta. Agora, se o espelho for petitinho, o foco diminui. Então, é difícil você achar esse posicionamento aí para você colocar esse cigarro, esse papel no lugar certinho do foco, tá? A gente tem que observar isso direitinho, tá? Isso no espelho côncavo, tá? E no espelho convexo? Esse aqui é o espelho convexo, ó. O que está acontecendo com o espelho convexo, ó? O raio de luz está vindo, ó, de uma fonte, bateu no espelho e refletiu, tá? Refletiu para fora do espelho. Lembra que eu falei? O espelho convexo, a parte que reflete é a parte de fora. O espelho côncavo, a parte que reflete é a parte de dentro. Então, por isso que eu falei que o centro de curvatura, o foco e o vértice do espelho côncavo fica na parte de dentro dele, do lado de dentro dele aqui, ó. E o espelho convexo, o centro e o foco do espelho convexo fica do lado de fora, tá? Então, vamos lá. Desculpa. O espelho côncavo, o centro, o foco e o vértice fica do lado de fora. E o espelho convexo, o espelho... Nossa, mãe. No espelho, peraí, gente. No espelho côncavo, esse aqui é o espelho côncavo. O centro de curvatura, o foco, fica do lado de fora dele. No espelho convexo, o centro, o foco de curvatura fica do lado de dentro, tá? Então, tava certo. Aí, o que acontece, ó? Quando o raio de luz bate aqui, ele não pode passar para dentro do que o foco está aqui dentro do espelho convexo. Então, ou seja, o raio de luz não pode entrar dentro do espelho. Então, como que vai ser feito a passagem do raio de luz refletido? Ele foi refletido lá para fora. Só que o que vai passar aqui dentro são os pontilhados, igual no espelho plano. Como que é formada a imagem no espelho plano? É pelos prolongamentos dos raios refletidos. No espelho convexo, então, no espelho esférico, quando o raio de luz não passar propriamente dito, quem vai ter que passar para ali para deformar a imagem vai ter os prolongamentos, tá? Então, vamos lá. Continuando. Bom, essas propriedades do raio de luz, elas são fundamentais para a gente poder traçar as imagens, tá? Como que a gente observa a sua imagem no espelho côncavo, como que você observa a imagem no espelho convexo? Isso vai depender dos raios notáveis, que são a mesma coisa de propriedades do raio, tá? Se você não souber, não decorar, não guardar essas propriedades, você não consegue desenhar as imagens nos espelhos. A gente vai fazer isso ainda hoje. Vamos lá. Primeira propriedade. Todo raio incidente paralelo aqui, ó. Quando o raio incidente chega ao espelho esférico, paralelamente ao seu eixo, ele vai ser refletido na direção do foco principal do espelho esférico. Então, vamos lá. Ó, esse aqui, ó. O que está acontecendo com o raio de luz no espelho côncavo, ó? Veio, bateu no espelho côncavo e voltou passando por onde? Pelo foco. Isso aqui falou aqui, ó, todo raio de luz que vai paralelo ao eixo, tem que bater no espelho e voltar passando por onde? Pelo foco, isso no espelho côncavo. E no espelho convexo, mesma coisa. Vai paralelo, bate no espelho, só que não pode passar por dentro do espelho, tá? Porque o foco está dentro do espelho convexo, ó. Não pode passar por dentro do espelho. Então, o raio de luz é refletido para fora, mas o prolongamento é como se tivesse passado pelo foco. Tá? Essa é a primeira propriedade. A segunda, quando o raio incidente chega ao espelho esférico na direção do foco principal, ele vai ser refletido paralelo. Não sei se você percebeu, mas o 2 é o contrário do 1. Então agora o raio de luz vai vir passando pelo foco primeiro, bate no espelho, depois reflete paralelo. Tá? É o contrário do de lá. O de lá foi paralelo, bateu no espelho e foi pelo foco. Agora veio pelo foco, bateu no espelho e foi paralelo. Tanto no espelho côncavo quanto no convexo. Ó. Então, aqui, ó, foi em direção ao foco, só que o foco está lá dentro do espelho, então não pode passar para dentro. Aí você vai refletir ele paralelo, tá? E prolongar como se estivesse passando dentro do espelho convexo. Porque o foco, o centro, o vértice fica dentro do espelho convexo. Bom, agora o terceiro. Todo raio de luz que vai, aqui ó, todo raio de luz que chega ao espelho esférico em direção ao centro de curvatura, ele é refletido sobre si mesmo. Então, ó, se o raio de luz por acaso passar pelo centro de curvatura do espelho, bate no espelho e tem que voltar pelo mesmo caminho, tá? Isso no espelho côncavo quanto no convexo, ó. O raio de luz vem em direção ao centro de curvatura, mas como ele fica lá dentro, você prolongou os raios de luz.
e refletiu ele no mesmo sentido, na mesma direção que veio. Quarta propriedade. Quando o raio incidente chega até o espelho esférico na direção do vértice, ele vai ser refletido simetricamente, ou seja, formando o mesmo ângulo. Então vamos lá, o raio de luz agora vai bater no vértice. Então ele veio, bate no vértice e reflete simetricamente. Tem que formar o mesmo ângulo aqui, ó, a mesma abertura aqui, ó, em cima e embaixo, ok? Isso no espelho côncavo. E no convexo, mesma coisa. O raio de luz veio, bateu no vértice e refletiu simetricamente, tá? Aí você fala assim, nossa, eu preciso decorar essas 4 propriedades? Não. Você decorando, guardando 3, já tá de bom tamanho, tá? Do 3 já tá de ótimo. Precisa de 4, tá? Bom, agora a gente vai aprender a usar essas propriedades para a gente poder começar a formar as imagens, tá? E as características dessas imagens, a gente precisa saber. Como que eu identifico? A gente já sabe identificar, diferenciar um espelho côncavo de um convexo pelo formato dele, que eu já te mostrei na colher. Tá, mas e como que eu observo através da imagem produzida? Então, por exemplo, quando você chega lá numa garagem de um estacionamento, de um prédio, de um shopping, por exemplo, você vê um espelho arredondado nos cantos, talvez até no supermercado. Você pode ver um espelho grande, arredondado, no alto da parede, bem na encruzilhada, onde você vai ter esse espelho. Se você olhar a sua imagem lá, você vai ver que sua imagem está petitinha, bem pequena. Ou seja, será que aquele espelho é um espelho côncavo ou um convexo? Quando você vai no dentista, quando o dentista usa um espelhinho arredondado, quando ele usa para poder ver o dente, será que a função daquilo lá é para poder ampliar a imagem ou diminuir a imagem do dente para ficar mais fácil para ele poder observar? Então, será que aquele espelho é um espelho côncavo ou um espelho convexo? Então, agora a gente tem que saber diferenciar isso. Espelho côncavo, gente, é aquele que sempre vai aumentar a sua imagem, tá? E o espelho convexo, ele sempre vai diminuir a sua imagem, tá? Então, por exemplo, aquele espelho de vigilância lá que eu acabei de falar, que tem no supermercado, que tem na garagem de shopping, ou propriamente no shopping de um prédio, na garagem de um prédio. Aquele espelho é um espelho convexo. Você pode olhar que sua imagem está pequenininha lá. Então, por que a gente usa o espelho convexo? Porque do mesmo jeito que ele diminui a sua imagem, ele aumenta o campo visual. Ou seja, você consegue observar muita coisa ao seu redor olhando através de um espelho convexo. Diferente do espelho côncavo. O espelho côncavo, como ele aumenta a imagem, ele sempre vai aumentar a sua imagem, você vai ficar grandão, ele vai diminuir o campo visual. Ou seja, você não vai conseguir ver muita coisa ao seu redor quando você se olha através de um espelho côncavo, tá? Então, basicamente, a diferença é essa. É você observar se a imagem ficou grande ou ficou pequena, tá? Depois a gente vai entrar em detalhes nesse negócio de imagem virtual, real, tá? Porque o espelho côncavo, gente, ele pode formar tanto imagem real quanto virtual. Agora, o espelho convexo só pode formar imagem virtual. Aí você vai falar, o que é a diferença de real e virtual? Bom, imagem real é aquela que é formada fora do espelho. E imagem virtual é aquela que é formada dentro do espelho. Daqui a pouquinho, na que a gente dá mais uns passos aqui, vai ficar mais claro para você entender isso, tá? Então, eu coloquei aqui bem em negrito, ó. Para construir as imagens, precisa de 2 propriedades do raio de luz, tá? Onde esses raios refletidos se cruzam é onde será formada a imagem. Então, a gente vai traçar os 2 raios lá. Pegamos dois raios notáveis lá, 2 propriedades de luz. Aí, na hora que a gente jogar eles no espelho e onde eles refletirem, onde eles cruzarem esses raios refletidos, é onde vai ser formada a imagem, tá? Então, a gente vai ver isso agora através dos desenhos, tá? O espelho côncavo, ele fala aqui, ó, o espelho côncavo, ele te dá 5 casos possíveis de imagens, tá? E o espelho convexo só vai te dar um tipo de imagem. Então, vamos continuar para a gente poder entender isso, ó. Então, agora a gente vai começar a desenhar essas imagens. Como que vai ficar a imagem no espelho côncavo? Primeiro vamos começar com o côncavo, depois vai para o convexo. Convexo são 5 casos de formação de imagem. Então, vamos lá. Primeiro caso, objeto posicionado além do centro de curvatura. Ou seja, quando o objeto, no caso, é a vela. Então, quando a vela está muito distante do espelho côncavo, ó. Aqui está o centro de curvatura, aqui está o foco, aqui está o vértice do espelho. Então, o que acontece? Quando você está muito distante do espelho côncavo, como que você vai se ver nesse espelho? Então, vamos lá. Ou será que você nem vai se ver no espelho? Pode acontecer. Então, vamos lá, ó. Primeira propriedade do raio de luz que ele vai usar, ó. Todo raio de luz que vai paralelo, bate no espelho, volta passando por onde? Pelo foco. Aí ele usou agora aquela terceira, ó.
Todo raio de luz que vai pelo vértice do espelho reflete simetricamente. Então, você está vendo que aqui, ó, nesse ponto, cruzou o raio refletido da primeira propriedade e aqui cruzou com o raio refletido da terceira propriedade. Foi o que eu falei. Onde os raios refletidos se cruzam é onde forma a sua imagem. Então, ou seja, essa imagem, característica dela, ela é uma imagem real. Por que real? Porque ela é formada de fora do espelho. Se ela tivesse formada aqui, ó, ela seria dentro do espelho. Então, ela é uma imagem real, formada de fora do espelho. Ela é invertida porque ela é de cabeça para baixo e ela é menor do que o objeto. Você comparar o tamanho dela, ó, a imagem é menor do que o do objeto. Olha aqui uma ilustração para ficar mais claro para a gente poder ver, ó. Aqui está o objeto, né? No caso aqui seria a vela. Aqui está o espelho côncavo. Tá vendo que o objeto está muito distante do espelho côncavo? Olha onde está produzindo a imagem. A imagem não é formada dentro do espelho. Ela é formada num anteparo, numa parede, num papel, fora do espelho. Então, ela aqui onde está a imagem desse objeto. Olha a característica dela. Vê se não é real, fora do espelho. Vê se não é invertida. E vê se ela não é menor do que o objeto. Tá? Então, pode acontecer de você chegar na frente de um espelho côncavo, dependendo da distância que você está, você não se vê no espelho. A sua imagem pode estar projetada numa parede, ou até mesmo no chão próximo a você, mas não no espelho. Tá? Vamos para o segundo caso. Segundo caso, objeto posicionado sobre o centro de curvatura. Então, aqui, ó, a vela já foi colocada em cima do centro de curvatura do espelho côncavo. Vamos lá, primeira propriedade, foi paralelo, bate no espelho, passou pelo foco. Usou a terceira, foi pelo vértice, refletiu simetricamente. Olha aqui onde cruzou os raios refletidos, bem debaixo do C, ou seja, a imagem da vela está aqui, ó. Características dela, imagem real, porque ela é formada de fora do espelho, não foi formada lá de lá ainda. Ela é invertida, de cabeça para baixo, e ela tem o mesmo tamanho do objeto. Olha a situação aqui, ó. Já pegamos o objeto, aproximamos mais do espelho um pouquinho, ó, comparando com o anterior. Aí o que aconteceu? A imagem foi real, projetada fora do espelho, aqui de fora, não aqui dentro. Foi projetada de fora, tem o mesmo tamanho, só que ela é invertida, de cabeça para baixo, tá? Bom, não sei se você já percebeu, a gente começou com a imagem com o objeto bem distante do espelho. À medida que a gente for aproximando ele, você vai percebendo que o tamanho da imagem vai aumentando. A gente começou com o primeiro caso, a imagem pequenininha, agora a imagem está no mesmo tamanho do objeto. E agora? O que será que vai acontecer? Ó, caso 3, o objeto posicionado entre o foco e o centro de curvatura. O objeto entre o centro e o foco. Bom, primeira propriedade, foi paralelo, o raio de luz bateu no espelho, refletiu passando pelo foco. Terceira propriedade, foi pelo vértice e refletiu simetricamente. Olha aqui onde cruzou os raios refletidos. Então, aqui está formada a imagem da vela. Característica dela, continua real, formada de fora do espelho. Ela continua invertida, só que agora ela é o quê? Ó, maior. Olha a situação. Peguei o objeto e aproximei mais do espelho côncavo. Olha onde produziu a imagem dele. Fora do espelho, não está dentro do espelho, fora. Ela é invertida e ela é maior do que o objeto, tá? Vamos lá. Quarto caso, objeto posicionado sobre o foco. Quando o objeto está em cima do foco do espelho, gente, côncavo, não existe imagem. Por quê? Olha só para você ver, ó. Os raios refletidos, eles não se cruzam aqui, ó. Não se cruzam. Ah, mas será que eles podem se cruzar lá atrás, dentro do espelho? Se a gente prolongar aqui, não, porque está paralelo. Então, isso não vai cruzar nunca, tá? Então, quando o objeto está no foco de um espelho côncavo, você tem que guardar isso, gente. Quando o objeto está no foco de um espelho côncavo, não existe imagem, tá? Quando o objeto está entre o centro e o foco de um espelho côncavo, como é que fica a imagem dele? Real, invertida e maior. Estou voltando porque você tem que decorar isso, guardar isso. Quando o objeto está em cima do centro de curvatura, a imagem vai ser sempre o quê? Real, invertida do mesmo tamanho. Isso tem que guardar, viu, gente? Vamos lá, e o quinto caso agora. O objeto posicionado entre o vértice e o foco, ou seja, o objeto está aproximado aqui, ó, o máximo possível do espelho côncavo, entre o foco e o vértice. Vamos lá, foi paralelo o raio de luz, passou pelo foco. Terceiro, foi pelo vértice, refletiu simetricamente. Na frente do espelho côncavo, não tem como esses raios de luz se encontrarem, o refletido. Mas e atrás do espelho? Será que tem jeito? Então, aqui, ó, se a gente prolongar os raios de luz refletidos para trás do espelho, aqui para dentro do espelho côncavo, a gente vai ver que eles vão se encontrar aqui. Então, aqui está sendo formada a sua imagem, tá? Então, olha aqui, ó. O objeto está bem próximo do espelho côncavo. Olha onde formou a imagem. Lá dentro. Então, ela não é formada mais de fora do espelho, ela é formada dentro do espelho. Por isso que ela é chamada de imagem o quê? Ó? Virtual, dentro do espelho. Ela é direita, porque direita ou direta, tanto faz. Porque ela é de cabeça para cima.
e ela é maior. Você pode ver que a imagem aqui, ó, é bem maior do que o objeto, ó lá, bem maior. Isso aqui é quando as meninas têm aquele espelho de maquiagem em casa, o que elas fazem? Elas têm que aproximar o rosto bem próximo mesmo do espelho. Para quê? Para o espelho ampliar o rosto dela para poder facilitar a maquiagem, tá? Então aquele espelho de maquiagem que as meninas devem ter em casa aí é um espelho côncavo, que ele tem que ampliar a sua imagem, é uma imagem virtual lá dentro do espelho e bem maior do que o seu rosto, tá? Então esse foi o espelho côncavo. Agora vamos ver o espelho convexo. Vamos lá. O espelho convexo, como é que fica a característica dele? Ele sempre forma imagens virtuais e elas são formadas atrás do espelho, tá? As imagens conjugadas por esses espelhos convexos serão sempre menores do que seus objetos, tá? Então, ou seja, o espelho convexo ele não pode ampliar a sua imagem, ele só diminui, tá? Aquele espelho que você tem também, lá, não falei desse, falei só do espelho da garagem lá do shopping. Os espelhos retrovisores e laterais do carro, gente, eles são convexos. Se você reparar, você pode ver que a imagem dos carros, a imagem das pessoas quando você olha no espelho, as imagens estão petitinhas, tão pequenas, tá? Então aquele espelho convexo, por que ele é usado no carro? Porque ele vai diminuir a imagem e ampliar o campo visual. Você consegue ver muita coisa ao redor dele. Por isso que é o espelho convexo que tem que ser usado nos retrovisores do carro e não o espelho côncavo. Senão ele ia ampliar a imagem e você não ia ver quase nada à sua volta, tá? Então é por isso. Olha que interessante. Vamos ver como é que fica a imagem formada de um espelho convexo. Só tem uma, gente, ó. Só existe um caso de imagem formada, não existe outra. Então vamos lá. Agora é o espelho convexo. Então agora o foco, o centro de curvatura e o vértice fica do lado de dentro do espelho. Esse aqui é o lado de fora. Aí você coloca o objeto na frente do espelho convexo. Por que só existe um tipo de imagem? Porque não faz diferença se você coloca o objeto aqui muito distante, ou aqui, ou até mesmo mais próximo do espelho. Não vai fazer diferença nenhuma. A imagem produzida lá dentro vai ser sempre a mesma. Então vamos lá. Primeira propriedade do raio de luz, ó. Foi paralelo, bateu no espelho, refletiu, passando pelo foco. Mas como o foco fica lá dentro do espelho, a gente vai prolongar o raio refletido. Tá. Terceira propriedade, foi pelo vértice e refletiu simetricamente. Então aqui fora do espelho, você pode ver que os raios refletidos não se cruzam. Então não forma imagem fora do espelho. Mas e dentro do espelho? Vamos prolongar esse outro raio refletido aqui, ó. A gente prolongar ele, aqui os dois raios de luz prolongados refletidos se cruzam aqui. Então a imagem está sendo formada aqui, olha o tamanhinho dela. Então, ou seja, essa imagem ela vai ser sempre o quê? Virtual, direita, de cabeça para cima, ó. Cabeça para cima, e ela é menor do que o objeto. Então tem que guardar isso. Todo espelho convexo sempre forma imagem virtual, direita e menor, tá? Então essas regrinhas você tem que dar um jeito de guardar elas, tá? Vai exigir isso de vocês no PET, tá? Vai perguntar isso para vocês. Então é bom a gente guardar isso. Eu coloquei esses desenhos para poder... Esses desenhos aqui facilita bastante. Olha para você ver. Isso aqui é um espelho convexo. Por que eu sei que isso aqui é convexo e não é côncavo? Qual que é a diferença desse para o anterior que está aqui, ó? O tamanho da imagem, gente. Olha aqui. A imagem não ficou bem grande? Então esse é um espelho côncavo. Agora olha esse outro. A imagem não ficou pequenininha? Então esse é o espelho convexo. Tá? Então dá para você diferenciar os dois espelhos só olhando o tamanho da imagem. E se ela é formada dentro do espelho ou se ela é formada de fora. Se ela for formada de fora, se ela for real, ela só pode ser um espelho côncavo. O espelho convexo não forma imagem real, gente. Tá? Só o espelho côncavo. O espelho côncavo forma tanto real quanto virtual. Agora o espelho convexo só imagem virtual, só dentro do espelho. Tá? Aqui tem como a gente fazer os cálculos, tem como a gente fazer conta, calcular a altura da imagem, que distância que ela forma do espelho, tá? Mas o PET não cobrou isso e o Enem até hoje também nunca cobrou isso. Então eu acho desnecessário a gente trabalhar essa parte, tá? Então espero ter ajudado vocês, tá? Até a próxima então, pessoal.